Fala, amigo da Bastão, tudo bem com vocês? O videozinho de hoje é para justamente falar aquela famosa questão: álcool na gasolina e os nossos motores de polpa. O que é que vai acontecer, meu Deus? Motor de polpa flex, Lucas, motor de polpa álcool. Então vamos dar uma olhada. Então, amigo da Bastão, o que acontece, né? A gente veio passando recentemente por várias modificações, vários planos que os governos trouxeram, né, para o aumento do etanol, né, que a gente tem na gasolina. Vale salientar que os motores das embarcações não são flex. Repito, não são flex. Foram feitos para rodar somente ou logicamente com uma quantidade baixa de álcool na gasolina. A gente sabe que o álcool na gasolina não é só desvantagens. Em todos os locais do mundo tem uma pequena quantidade. Isso por questões de octanagem, que querendo ou não, ele ajuda um pouco na questão de eficiência da gasolina. Mas a gente está falando de hoje, uma média hoje, 27,5%, cara. Mais de um quarto da gasolina que é colocada no tanque do seu carro, da sua moto e o tanque da sua embarcação, mais de um quarto é álcool. E o governo, né, tá querendo implementar até o final desse ano de 2025, tá tentando, né, 30%, cara, chegando próximo de 1/3, tá quase chegando em 1/3 de um litro de gasolina ser álcool. Igual muita gente pergunta aqui para mim: Lucas, e os motores de polpa, por que não são flex? Vocês têm que entender uma coisa: esses motores, primeiramente, eles são desenvolvidos para o mercado mundial, tá? Eles são desenvolvidos para o mundo inteiro, então o Brasil não é o principal lugar do mundo, para todo mundo já ter noção disso, né? Então as marcas não vão trazer um motor de polpa flex. E outro fator também: o motor de polpa, diferente do motor de carro, o motor de uma moto, ele já é conhecido por ser um motor de baixa eficiência. Por quê? O barco, a questão da navegação, tudo mais, o barco já é um meio de transporte que a gente tem uma eficiência de combustão menor do que um carro e uma moto. Aí você imagina fazer um motor de polpa, um motor a combustão que a gente tem de um barco flex. Todo mundo sabe que um carro flex, ele é um carro meio pato, né? Ele não roda bem nem no álcool e nem na gasolina. Se o carro ele é só gasolina ou só álcool, ele funciona melhor. Tanto que você pega antigamente os carros somente a gasolina, carro antigo mesmo, de antes das década de 80 e 90, somente a gasolina, eles tinham uma eficiência de quilômetro por litro boa. Aí quando começou a entrar os carros flex, tudo tem toda aquela parte de programação, até porque modifica a questão de taxa, de compressão e tudo mais. Os carros, eles têm que, para funcionar com os dois combustíveis, né, meio que não funcionar 100% de eficiência nos dois casos, para conseguir usar os dois, porque eles têm que funcionar tanto com álcool, gasolina ou a mistura de ambos, né? E o motor de polpa, como eu falei, ele foi desenvolvido para somente gasolina e vai ser assim. Esquece, ninguém vai desenvolver um motor de polpa álcool, não vai nenhuma empresa trazer um motor de polpa álcool. Isso aí vocês podem tirar da cabeça, que nenhuma indústria, até porque se for pegar um motor, trazer um motor marinizado, a primeira coisa que o pessoal faz no motor, né, é deixar o motor somente utilizando um combustível, justamente para ele não dar tanto problema. E não seria interessante não, o pessoal não tem interesse em trazer um motor a álcool, já destaco logo para vocês, né? E a questão de quase 30% a gente pode chegar no fim do ano, não quer dizer que chegue, mas pode ser que chega, é uma coisa que ainda assusta. Eu, nesse exato momento da gravação desse vídeo, dia 3 de maio, estou com meu 115 HP, necessitando trocar a bomba de combustível porque deu pau. Justamente porque o motor ficou parado um pouquinho mais de um mês. E aí a nossa gasolina, meu amigo, o que ela faz? Acaba com o sistema de combustível dos motores. O motor carburado sempre tem algumas vantagens ainda, porque a questão do carburador e tudo mais, né, que ele faz o papel tanto da parte dos bicos injetor e tudo mais, você consegue abrir, fazer uma limpeza, algo bem mais prático, tirar aquela borra e tudo mais. O 4 tempos já é um sistema mais fechado, né, você não fica esgotando o sistema do 4 tempos, porque é mais difícil a entrada de ar e tudo mais. Consequentemente, você sofre muito com os motores 4 tempos. E os motores que mais sofrem são principalmente os menores, cara,
Os motores de 20, 25, 30, 4 tempos sofrem bastante. Os 60 não sofre tanto, 90 e 115, 100 sofre bastante. E os motores maiores, por incrível que pareça, não sofrem tanto a questão, né, de travar, de dar problema. Acredito que por questões também de funcionar numa pressão maior e tudo mais, eles conseguem aguentar mais esse tempo parado. Só que todo motor trava, não tem pra onde correr. Tem, tipo assim, eu falo de, um 200 não trava, mas se você pegar de uma marca específica, o motor é um pouquinho, aquelas bombas de combustível dele não são tão tropicalizadas, aí trava, entendeu? Então, querendo ou não, o nosso combustível traz muitos pontos negativos para o motor de polpa, principalmente ficar parado. E outro fator é a questão de eficiência. Os motores já são considerados, motor de embarcação, motores extremamente gastões e pouco eficientes. Engraçado que, se vocês quiserem, até faço o vídeo. O maior motor do mundo, logicamente, é o motor de embarcação, é o motor de um porta-container. Engraçado que ele é um motor diesel de 2 ciclos e ele é um dos motores mais eficientes que existe em questão de eficiência. Ele passa de 50% de eficiência, tá? Enquanto o motor de um carro tradicional passa um pouco mais de 30% somente. Só para um detalhe interessante. Então, os motores de polpa também rodam nessa faixa de eficiência, né? Abaixo dos 50%, e aí fica mais ineficiente com a questão do acréscimo do álcool. E aí a gente tem aquela questão, a injeção, Lucas, a injeção vai aguentar sim, o motor, você vai colocar com mais álcool, o motor vai parar de funcionar do nada? Não vai. Mas, consequentemente, o motor não vai conseguir ter o rendimento. Lembrando que motores mais esportivos, a própria Mercury tirou alguns motores de linha esportivos que não traz para o Brasil, necessitou de uma octanagem mais alta, numa gasolina pódio. Isso não está atrelado à quantidade de álcool na gasolina, estou só dando um detalhe. Então, já não está sendo utilizado nem no Brasil e fora de alguns locais do Brasil, motores de gasolina mais específica, de octanagem mais alta, justamente pela dificuldade. Imagina com a gasolina com esse álcool a mais, entendeu? Lógico, vale salientar que não tem para onde correr. Vamos ter que continuar utilizando os motores dessa forma que está. Sempre recomendar não deixar parado. Vai deixar parado, tenta funcionar ele a cada 2 semanas, 3 semanas, funcionar ele um tempinho para tudo ficar rodando, o sistema dele, o combustível. E é isso, entendeu? Da parte dos motores, da parte das fabricantes, eu tenho certeza que não vai ter tanta mudança. O máximo que pode acontecer, que eu acho difícil, porque elas já fazem, a Yamaha, por exemplo, faz, tá? É tentar fazer a troca de um sistema, a troca de algum acessório, a troca de uma bomba, alguma coisa assim, para justamente tentar deixar de uma maneira mais eficiente possível, né, o motor. Mas lembrando, é muito difícil fazer essas modificações, até porque o valor que tem para a empresa, para Mercury, Yamaha, Ideal, Suzuki, Honda, fazer uma modificação do motor que já vem pronto de outro local, aí entra no Brasil, você vai modificar, aí o custo é elevado. Eu acho também muito difícil eles fazerem isso, porque as empresas, por exemplo, a empresa de motor de polpa não tem culpa, a empresa de carro não tem culpa, a empresa das motos não tem culpa da nossa gasolina ter essa quantidade absurda de álcool comparado ao resto do mundo, entendeu? Então é isso, vamos ter que adaptar. Muita gente pergunta, Lucas, vale a pena fazer a gasolina pura? Eu acho que eu poderia até fazer um teste, mas eu acho que não seria tão interessante ela ser pura assim, 100%. Eu acho que seria interessante uma gasolina, sei lá, se conseguir fazer, porque tem que pôr água na gasolina para fazer ela pura, né? Mas diminuir o máximo possível a quantidade de álcool, deixar com 10%, seria uma coisa interessante, sim. E muita gente pergunta, Lucas, a gasolina de avião, outros fatores? Bom, a recomendação sempre que for me passar das empresas é principalmente utilizar a gasolina comum, justamente para não ter nenhum problema. Motor de polpa, querendo ou não, sendo caro ou não, é uma máquina extremamente simples e feita tradicionalmente os modelos para utilizar a gasolina tradicional, 87 octanagem comum, entendeu? Então, eu acho que não precisa fazer tanto essas invenções. Eu sei que tem gente que gosta de fazer para ver se aumenta a vida útil. Lógico que o motor vai ter menos problemas, mas as próprias empresas todas já me passaram, Lucas, não precisa nem colocar uma gasolina aditivada no motor. Usa comum e não deixa parado, beleza? Então, um abração, vá com mais forte, vai de Titã.